Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios uma boa amiga. Uma pessoa que já esteve aqui anteriormente e que nós tínhamos combinado algo muito forte, em que eu disse para ela: sempre que você tiver novidades, não deixe de me procurar, porque vaga garantida na entrevista aqui do Capital Mística. O nome dela, Karima, e ela é terapeuta. Mas vejam, amigos, ela não é uma terapeuta assim qualquer. Ela é uma terapeuta com uma característica muito interessante. Aqui, a sua inquietude pela pesquisa, pela busca, pela necessidade de adquirir conhecimentos sobre novas técnicas terapêuticas, a faz estudar muito, pesquisar muito, treinar muito e mais, ir atrás do conhecimento onde quer que ele esteja. Tem gente que vai buscar o conhecimento em Blumenau, Porto Alegre, Tijucas, Brusque. Ela não. Ela, se necessário for, ela vai para os confins da terra para buscar o conhecimento que ela necessita. E de uns tempos para cá, a minha amiga Karima descobriu um filão de conhecimento que, ao que parece, é inesgotável. Eu fiquei surpreendido de saber. Ela vai buscar o conhecimento dela na Espanha, especificamente em Barcelona. Então, volta e meia, a gente procura pela Karima, está viajando. Puxa, aonde? Está na Espanha. Aí a gente diz: opa, lá vem novidade aí pelo caminho. E realmente, ela vem, trabalha no novo conhecimento, exaure todas as possibilidades, e aí ela vai buscar mais conhecimento lá fora, porque ela é inquieta por natureza. É por isso que ela é minha amiga. Eu gosto de pessoas que não se plantam, eu gosto de pessoas que saem atrás. E, como uma boa pessoa de palavra, ela tem novidades para nos contar. Então, o que é que eu podia fazer? Convidá-la para dizer: Karima, que novidades são essas? Conte-nos tudo. Seja bem-vindo ao programa, o espaço é seu, o tempo é seu, e eu estou morto de curiosidade de saber o que é que tu andou arrumando dessa vez. Jaime, é uma alegria muito grande voltar aqui e conversar contigo e trazer as novidades. Obrigado. Não teria sentido aprender coisas se não pudéssemos multiplicá-las. Com certeza. E o meu trabalho tem sido sempre voltado para que toda a técnica seja aprimorada e traga realmente um resultado de cura, porque a minha responsabilidade é com a cura. Então, nós podemos falar hoje de algumas novidades que eu andei aprendendo e que estou trabalhando nesse momento, que são alguns tipos de massagens. Quer dizer que dessa vez você decidiu partir para o campo específico da massagem. Então, você sabe que eu trabalho com renascimento e o renascimento usa a respiração como técnica. Mas naturalmente que é só a respiração, muitas pessoas não estão disponíveis ainda a se entregarem ao sagrado movimento da vida através da respiração. Sim. E necessitam de toques, né? O toque do terapeuta é muito importante no processo de cura. Como diz o autor de esse livro que eu estava agora trabalhando, especificamente da coluna, ele diz: mais amor e menos valium. E já outros autores sugerem, né? E o amor pode ser sentido pelo toque. Então é muito importante que o toque ele abre espaço na célula para uma memória celular de afeto, de entrega. O bebê, quando nasce, é recebido pela mãe, é acolhido nos braços da mãe. E essa é uma memória que todos nós temos. Entendo. Todos nós, mamíferos humanos, temos. Sim. Desse acolhimento. Então, quando o terapeuta toca com essa consciência de despertar na célula
esse espaço de acolhimento no ser humano, ele está estimulando a autocura, estimulando a despertar no ser, na pessoa que está ali, esse espaço de cura. Né? Quer dizer, nós falávamos antes, a doença nada mais é do que o grito do corpo que algo não vai bem. Ou seja, são emoções que são sentidas porque somos seres emocionais, temos corpos emocionais além dos corpos físicos. E tudo que nos chega nos remete a emoções, ao sentir. Uhum. Então, quando nós sentimos alegria, nós entramos em espaços de alegria. Quando nós sentimos tristeza, naturalmente nós entramos em espaço de tristeza. Mas também, naturalmente, o ser humano não está preparado para sentir tristeza. Porque desde pequeno, nós somos programados para não sermos tristes, para não apresentarmos desconforto, para não chorar. Você não vai ganhar, mas você não pode chorar. Não, você não vai ganhar, mas você pode chorar. Você é livre para sentir o desconforto que você está sentindo, para expressar esse desconforto. Entendo. Mas nós somos programados para não expressar o desconforto. Então, muitas vezes, você olha em espaços públicos, por exemplo, em festas, você vê as pessoas que não estão bem. Você vê as pessoas que estão juntando todas as forças para estar ali, fazendo boa cara, mas não está bom. Dá para sentir, basta você ter um pouquinho de senso de observação que você sente, né? Exatamente. Essa caixa torácica fica fechada, né? Vai criando um peso, quer dizer, existem emoções como a alegria, né, como o êxtase, existem emoções como a tristeza, como a melancolia, enfim, uma série. Quando você não se permite sentir essas emoções, porque a tristeza precisa ser sentida no silêncio. Não é possível eu ir para uma festa de carnaval e ficar triste. Aí eu estou escondendo a tristeza. Sim, com certeza. Então, toda vez que uma emoção não é expressada no corpo físico, que é o nosso veículo, através do qual o nosso corpo emocional se expressa, então toda vez que uma emoção não é expressada e não é uma palavra que deveria ter sido dita, não é dita, ela é imprimida no corpo. Se diz que uma emoção que não é expressada é imprimida. É como água represada. Um dia faz dano. Ah, sim. É verdade. Quando a barragem rompe, não fica nada inteiro pela frente. Exatamente. Então, uma emoção impressa no corpo, ela cria um ponto de bloqueio. Quer dizer, se eu vivi uma tristeza e não me permiti sentir essa tristeza na sua... Porque, normalmente, o que se sente é a raiva de estar triste. Mas a tristeza está ali escondidinha. Então, essa tristeza está guardada. Onde é que guarda a tristeza? No pulmão. Porque a tristeza é um não para a vida. Né? Então, nós sobrecarregamos o nosso pulmão, naturalmente. Então, toda vez que eu entrar num espaço de tristeza, naturalmente eu vou sentir. Né? Então, com toques de massagem, nós terapeutas conscientes podemos ir encontrando esses espaços onde há bloqueio de energia, onde houve emoções impressas, né? E que às vezes algumas já se materializaram em forma de doença, outras estão num nível de desconforto. Não chega a ser uma doença, mas um desconforto. Né? Então, quando nós tocamos com consciência e vamos suavemente entrando nesses espaços, esses espaços vão se expressando. Como a homeopatia, por exemplo, que quando trata, você... Normalmente, num primeiro momento, você vai ficar em mais desconforto. Então, por exemplo, durante uma massagem, é possível que a pessoa sinta os desconfortos, mas naturalmente que ela vai encontrar um espaço de relaxamento logo em seguida a massagem. Entendo. Essa terapia do toque, eu sempre respeitei esse fundamento, embora também eu saiba, e nós ainda há pouco estávamos conversando com isso, que há muitas pessoas que
tão necessitadas da terapia de toque, mas elas se rebelam, elas não querem ser tocadas. É como se, digamos, a própria alma dissesse, não, eu sou masoquista, eu quero sofrer. Não se trate, porque senão eu vou desaparecer, o sofrimento desaparece, e aí como é que eu vou continuar triste, como é que eu vou ficar melancólico, como é que eu não vou continuar melancólica, essa coisa toda, e aí a pessoa, ela mesma se prejudica. E como é que tu consegue contornar esse medo que algumas pessoas têm do toque? Olha, Jaime, lamentavelmente existe uma realidade dolorida na raça humana, que nós estamos ligados muito mais pela dor que pelo amor. É verdade. Isso é muito triste, mas é uma realidade, nós não podemos fugir ao que está presente. Existe um medo muito grande do amor, naturalmente, porque o que acontece? Quando nós decidimos nascer, se nós pensarmos que assim o é, que nós tomamos a decisão de reencarnar e nos albergar num útero humano para ganhar um corpo físico e então experienciar a vida na Terra enquanto seres humanos e evoluir a partir disso. Uhum. Então, naturalmente, nós viemos imbuídos de amor. Nós viemos para viver o amor na sua totalidade, mas a chegada na Terra é tão dolorosa, a saída do útero, a perda da plenitude de estar no útero materno é tão dolorosa e fria que a memória que fica é muito mais a do sofrimento. Então, eu não posso me entregar, porque se eu me entrego, há um sofrimento. Eu vou segurar, porque eu a dor já sei como é que se vive. É mais ou menos que nem, lembrando aos velhos tempos de advogada, quando a mulher não se separa, mas por que, se você já sabe que não é bom, mas ruim com ele, pior sem ele, ou seja, com ele eu já sei que o caminho é de pedras, com o outro vai saber. Mais vale um mal conhecido do que um bem por conhecer. Exatamente. Muito bem. Amigos, olha por onde nós estamos indo. Nós estamos indo para os nossos intervalos, mas não saiam daí, porque no próximo bloco vocês não só vão saber, mas vão ver que tipo de terapia a Karima trouxe aqui para a nossa Ilha da Magia. Então, é só um segundinho, já voltamos. Ok, amigos, estamos de volta e vocês devem ter notado que o nosso ambiente se modificou. E mais, que éramos 2, agora somos 3. Quero apresentar para vocês a modelo do nosso experimento. A nossa amiga Geni, e que, como boa amiga que ela é, está se prestando a sofrer a demonstração. Sofrer não significa sofrimento físico, não. A sofrer a demonstração das técnicas que a nossa amiga Karima trouxe da Espanha. Karima, antes de você começar a demonstrar, me diz uma coisa, você fez cursos diferenciados. Que cursos foram esses? Quantos foram? Então, na verdade, são 2 cursos. Um que é essa técnica da Shiroshampi, que é uma massagem indiana ayurvédica. Shiroshampi. Que trabalha a cabeça, o trapézio e os pés. Nós vamos especificamente aqui demonstrar cabeça e trapézio. Sim. Tá? E usa um canso, que é uma peça de metal, condutor de calor, para trabalhar os pés depois. Certo. Né? E também uma outra técnica que chama método Dorn e massagem Broys, que são usadas juntas, que trabalha exclusivamente a coluna vertebral, que eu posso demonstrar um pouco depois. Muito bem, então, vamos por partes, então. Vamos pela primeira técnica, que é essa técnica hindu. Exatamente, é uma técnica indiana de uma massagem milenar, né? Que inclusive, por exemplo, hoje ainda se usa os toques na cabeça, nos pontos marmas da cabeça, que são pontos de energia. Se usa nos cabeleireiros em geral, e as pessoas, os indianos usam quando vão passar o shampoo na lavação da cabeça, eles têm essa consciência de trabalhar os pontos marmas da cabeça. Uhum.
que estimula o funcionamento, inclusive diminui a queda de cabelo, dá um melhor relaxamento ao dormir. Para pessoas que têm insônia, essa massagem é muito boa. Para pessoas que têm dificuldade de concentração, é muito boa. E é uma massagem que, por exemplo, nos salões de beleza deveria ter, porque ela faz uma hidratação com óleo de gergelim. Então, nós começamos trabalhando a cabeça com o óleo de gergelim morninho, né? Então, eu vou umedecer aqui o algodãozinho. Certo. Né? Que nosso óleo de gergelim está aqui aquecendo. E vou deixar um pouquinho para... Então, nós começamos a tocar pontos da cabeça, né? Então, nós temos um primeiro ponto, que é esse ponto aqui. Certo. O que nós chamaríamos o terceiro olho, né? Exatamente. Então, esse é um ponto que nós estimulamos com azeite. Subimos, vamos estimular a fontanela, né? A entrada. E aqui nós temos pontos, marmas também, que nós estimulamos. Né? No toque é possível sentir claramente o ponto. Nesse ponto há um fluxo de energia natural. Né? Então nós vamos estimulando esse ponto. Nós pegamos o azeitinho morninho, né? E deixamos escorrer nesse ponto. Certo. É apenas uma demonstração. Certo. Né? Que a massagem inteira naturalmente demora mais tempo, 1h e pouco. Uma hora e pouco a massagem completa. Exatamente. Certo. Então nós abrimos. É uma abertura de mente muito boa. Sim. Porque o óleo de gergelim morninho, ele dá um estímulo muito bom. Né? E nós abrimos, ó. Você vê que o processo é de abertura. Sim. Ademais desses toques nos pontos, nós trabalhamos também esse movimento. Esse puxar o cabelo é muito estimulante. Ó. E aqui está os pontos de energia da mão. Sei, que faz, interage. Exatamente. Certo. Né? Além do que, essa massagem é uma massagem gostosa de fazer. Aliás, no bom sentido, Geni, estou começando a ficar com bastante inveja de você. É verdade. Agora, uma pergunta que, poxa, a minha imaginação, quando você está mostrando isso, e para mim é novidade, não para de funcionar. Como é que você se arrumaria se no lugar da Geni eu estivesse aí? Como é que tu ia puxar meus cabelos? Me conta essa. Naturalmente, é possível puxar. Por exemplo, os cabelinhos mais pequenininhos, é possível você segurar aqui. Você puxa igual. É possível puxar os pequenininhos. E onde não tem cabelo, nós apenas vamos estimular os pontos. Puxa Exatamente, tá. Nós vamos abrir. O processo é sempre de abertura, né? Com toda a consciência na cabeça. Aqui só existe, nesse momento, o paciente e você. Você é as suas mãos. As suas mãos são a extensão das mãos de luz e amor da existência. As suas mãos são os pontos do seu coração, as pontas das suas asas. Sim, entendo. E você vai estimulando e sugerindo a pessoa que respire. Porque com a respiração dela, ela vai abrindo espaço e encontrando um espaço de relaxamento. E eu presumo que, porque aqui não é o ambiente apropriado para isso, eu presumo que por trás disso está, digamos, uma sonorização, uma música tranquila, que é para levar a pessoa a um nível maior de relaxamento, essa coisa exatamente, toda. Exatamente isso. O espaço, o ambiente da massagem é todo preparado. Toda a sala de massagem, como uma sala de reiki, é preparada naturalmente. O terapeuta que trabalha com energia, ele sabe do que nós estamos falando, sim, né? Naturalmente. Certeza, Então, nós precisamos ter esse espaço pleno, né? De tomada de consciência de que a massagem vai além da massagem especificamente, que tem todo um contexto.
Entendo. Né? Para trabalhar os 5 sentidos. Eu estou estimulando esse ponto aqui. E aqui tem 2 pontos marmas. Sim. Né? Bem, ó, na base do occipital. Sim. Então, estimulamos esses pontos. Porque é importante dizer também que a coluna cervical, que está aqui, ela trabalha toda a cavidade craniana. Então, quer dizer, toda a coluna cervical, a cavidade craniana está representada na coluna cervical. Audição, visão. Entendo. Então, é muito importante. Aí alguém que está olhando diz, ah, mas eu não quero engraxar meu cabelo. Não precisa. Né? Naturalmente, que é muito gostoso o azeite, o óleozinho quentinho na cabeça e que ele estimula. Mas se a pessoa não quiser, é possível fazer esse mesmo movimento sem o azeite. A seco. Sem o azeite, não tem problema nenhum. Mas saiba que o azeite é um alimento para o cabelo, que na Índia, as crianças, já na primeira semana de vida, são estimuladas com óleo de gergelim morninho. Né? Especialmente na cabeça. A fontanela é trabalhada, exatamente. O óleo de gergelim, ele alimenta o corpo. Entendo. Né? Depois, então, nós vamos descer para o trapézio. E aí nós vamos fazer o quê? O relaxamento e o desbloqueio do trapézio, a abertura do trapézio. O trapézio, como o próprio nome está dizendo, é um trapézio, é um músculo que está aqui nessa região e que é responsável pela estrutura dessa região, a estrutura muscular dessa região. Então, naturalmente, quando o trapézio tem algum bloqueio, dificulta o fluxo de energia. Geni, minha inveja por você está aumentando. Imagino que sim. Agora, me diz uma coisa, Karima. Bom, isso daí, na realidade, não é apenas para você sentir, digamos, uma sensação agradável de relaxamento e tudo. Isso, com certeza, tem uma função terapêutica. Então, por exemplo, eu imagino que pessoas que estão com problema de torcicolo, não precisa nem dizer, chegou aí. Pessoas que, por exemplo, possam ter problemas de dor de cabeça crônica. Isso daí, acredito que seja um bálsamo. Perfeito. Que mais? Pessoas que tenham problemas de coluna cervical, também alivia. Que mais? É só para esses 3 casos ou deve ter mais coisas? Alivia a tosse, porque ele trabalha na altura do pulmão. E nós trabalhamos com a consciência da respiração. Então você inspira, isso, e relaxa. Né? Ele trabalha toda a cervical, alivia dores de cabeça, alivia insônia, pessoas que têm problema de insônia. Né? Respira. Pessoas que têm pessoas que têm muita tensão nessa região aqui. Essa é a região das tensões, né? Então, pessoas que têm muitas tensões aqui, né? As omoplatas muito carregadas, dores nos ombros, porque nós estamos, você vê, ó, nós trabalhamos toda essa região aqui, ó, por exemplo. Essa região aqui é uma região onde naturalmente as pessoas guardam tensões. Por exemplo, todas aquelas palavras não ditas são seguradas nessa região aqui. Quando essa região está muito acumulada de palavras não ditas, certo. Aí, naturalmente prende, tensiona aqui, e essa tensão naturalmente desce aqui. Certo. Ou se mantém aqui. Né? Então é o lixinho, vai ficando lixinho. Por exemplo, as pessoas que têm durante o sono apertam os dentes. Entendo. Muito bem. Amigos, vamos, enquanto eu estou aqui morrendo de inveja da Geni, nós estamos indo rapidamente para os nossos comerciais e voltamos novamente com outra técnica. Vocês estão babando aí, que nem eu aqui, né?
Calma, nós vamos dar o caminho das pedras oportunamente. Aguardem só um segundinho. Muito bem, amigos, estamos de volta, mostrando as técnicas que a nossa amiga e terapeuta Karima trouxe da Espanha. Então já vimos uma técnica indiana. Agora nós vamos ver uma técnica alemã. Alemã. Então, meu amigo, nós estamos correndo o mundo com terapias. Amiga, mostre-me o que é que os alemães inventaram. Então, Dieter Dorn. Já não está entre nós, encarnado, mas a sua mensagem ele conseguiu passar. E é um método, então, de toques na coluna. Nós aqui não temos uma maca, então eu vou sugerir, mostrar alguns toques que é possível que a pessoa faça como autocorreção. Então, quando a pessoa, por exemplo, essa técnica, método Dorn, ele trabalha a coluna vertebral. Então, toda a coluna vertebral. Então, ele primeiro... a massagem Broys, que aquece a coluna, né? Sim. E aí o segundo são toques na coluna. Então nós, ao sentir a coluna, vamos sentindo onde há desvio de vértebras ou desvio da coluna. E então, com movimentos suaves, nós vamos recolocando tentando essa coluna. Reposicionar a coluna, exatamente. Mas existem alguns exercícios que é possível que a pessoa faça em casa e a sugestão é que haja essa autocorreção, né? Para que a pessoa continue trabalhando. Então, por exemplo, a pessoa que tem dor de cabeça, naturalmente essa pessoa deve ter acúmulos ou desvios na cervical, porque qualquer desvio na cervical vai trazer desconforto. Cada vértebra representa um órgão do corpo. Entendo. Então, a coluna vertebral é o nosso primeiro órgão de formação, quando nós estamos fetos. Nós somos um rabinho, a coluna vertebral. E aí estão todas as informações. E aí também começam a espalhar os feixes nervosos. Exatamente, são milhões de terminações nervosas que passam pela coluna e que estão distribuídas no nosso corpo. Então, uma dor no meu dedinho aqui tem a ver naturalmente com a terminação nervosa que passa pela coluna vertebral. Então, tudo sai daí. O que se fala é que emocionalmente a coluna vertebral fala da nossa estrutura de vida. Então, quando nós podemos fazer a leitura de um paciente a partir da coluna desse paciente, por onde andam as dores, né? Então, as pessoas também têm muitas dores na dorsal, né? E eu tô tenso, é tensão. Não, às vezes, naturalmente, é dificuldade de expressão de uma emoção, porque a segunda dorsal, por exemplo, está ligada ao coração, ao chakra do coração. Entendo. Né? Então, nós podemos, com toques, ir estimulando essa coluna, mas a pessoa pode, com as mãos dela mesma, né? Ela vai encontrar o ponto da cervical e vai fazer uma leve pressão, né? Respirando suave, ela faz uma pressão com as próprias mãos. Sim. Essa é uma das técnicas do método Dorn. A técnica de autocorreção, digamos assim. Uma outra técnica do mesmo método é para aliviar essa tensão de essas pessoas que têm dificuldade de expressar quando estão bravas. Ou são pessoas que só conseguem expressar quando explodem. Também não serve, porque aí já causou muito dano. Então, naturalmente, pessoas que têm dificuldade de expressar, no final do dia elas estão com tensões aqui nessa região. Isso sem falar no bruxismo, né? Que a pessoa fica mastigando o dente. Naturalmente. À noite, o sono já não é tão saudável, os dentes já ficam estragados e naturalmente causa desconforto no ouvido, porque essa musculatura está diretamente ligada ao ouvido. Então, o que a pessoa pode fazer? Também com as mãos dela mesma. Abre a boca, abre, isso. E com as duas mãos pressiona, abre e pressiona. E vai fechando. Abre, mantém a pressão e fecha. Respira. Isso. Isso. É importante esse deixar sair a respiração, porque a respiração, Jaime, ela trabalha
ela é trabalhada pelo diafragma, que fica exatamente nessa região. Para quê? É perfeita essa máquina que nós temos, que chama corpo humano. Porque quando o diafragma, ele estende, ele enche o corpo, quando nós inspiramos, o diafragma massageia a nossa parte inferior do corpo, ou seja, os nossos chakras inferiores, ou as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso lado mais selvagem, as nossas vísceras, né? Então dizem que uma pessoa é visceral quando ela é muito explosiva, né? Sim. Então, quando nós inspiramos com essa consciência, nós fazemos com que o diafragma massageie a parte inferior do corpo, portanto, as nossas vísceras. Sim. Quando nós relaxamos e entregamos na expiração, o diafragma naturalmente sobe e massageia o coração. Com isso, os nossos sentimentos, as emoções. Então, se nós tivermos uma boa respiração consciente, naturalmente o nosso corpo está pronto para ele mesmo se automassagear. O diafragma é um massageador nato. Exatamente. Então, especialmente essa técnica de segurar o maxilar, né? Abrir a boca. E deixar sair, porque quando nós deixamos sair, literalmente nós deixamos sair, não há outra forma. Tá limpando. Isso. E pressiona essa musculatura. Então, esse também é um exercício compreendo. Do método DOR. Faz sentido. Um outro exercício do método DOR é o exercício para os joelhos, né? Então, você vai pode pôr os pés no chão, Geni. Isso. E você vai levantar suavemente, empurrando um joelho. Um joelho. Você mantém, empurra, respira. Isso. Mantém o empurrar. Mantenha o empurrar. Isso, você vai estendendo o joelho para trás com a sua mão. Mantendo. Pode sentar. Isso. Faz com a outra perna agora. Mantém. Firma e levanta. Mantém, mantém. Isso. Esse também. Por quê? Porque é natural. O nosso corpo não foi feito para sentar. Nosso corpo foi feito para deitar ou caminhar. Nós somos a árvore de duas pernas. Né? Não podemos ficar plantados. Então, o que acontece? Nós sentamos e cada vez mais existem cadeiras de diferentes formas. Dirigindo, a trepidação do carro. Então, tudo isso faz com que as nossas articulações, elas fiquem muito tempo assim, nessa posição flexionada, né? A articulação do quadril, a articulação do joelho. Sim. E ela naturalmente cria ar dentro da articulação, porque ela fica muito tempo assim. Então, o que acontece? Esse ar distende e ela vai perdendo a mobilidade natural. Entendo. Vai ficando como se fosse bolsas de ar. Então, quando você estimula esse funcionamento da articulação, pressionando um pouquinho, mas uma pressão consciente, você está estimulando a que essa articulação retome o seu movimento e o seu espaço natural. Certo. Né? Então, esse exercício para os joelhos é excelente. Um outro exercício que você pode fazer em casa também, levanta um pouquinho, Geni, isso. Um outro exercício que se pode fazer em casa, põe a mão, teria que ser duas cadeiras, mas nós vamos experimentar numa só para explicar. Você vai empurrar a guarda da cadeira para que a sua coluna estenda. Você pode ver, ó, sem pressão, sem esforço, é com suavidade. Respira, Geni. Isso, empurra. Deixa soltar. Você observa, naturalmente, pode ficar tranquila que eu seguro a toalha. Isso. Você observa que naturalmente empurra. Naturalmente a coluna se estende. Se tiver com os dois braços apoiados, você não vai... mais ainda. Não, você não vai tirar os pés do chão. Você vai sentir que a sua coluna estende. Lógico. Crescer. Isso. Estica, certo. Mas sem tensões. Né? Você empurra os braços suavemente e deixa soltar o ar. Sim. Inspira e outra vez deixa soltar o ar. Que a coluna naturalmente vai se estendendo. Porque a coluna são articulações.
Sim. E naturalmente a articulação da coluna, com o nosso esquecimento dela, com a nossa falta de consciência no nosso corpo, com a falta de atenção, porque se você observa as pessoas sentadas, as pessoas sentam muito mal. Ah, concordo. Não é? Concordo. Então, esse sentar prejudica a coluna naturalmente. Então você vai sobrecarregando essa região aqui. E não é à toa que as pessoas vivem reclamando de dores nas costas, dores no lombo, dores... Exatamente. Então, e quanto mais a idade se aproxima da madurez, é natural que o corpo já não tenha flexibilidade, o músculo já não tenha a tonicidade que tinha aos 20 anos. Sim. Então, nós precisamos dar tonicidade a esse músculo. É possível manter. E não necessariamente puxando ferro numa academia. Numa academia, entendo. Então, são exercícios muito suaves e toques amorosos realmente que ajudam a que esses espaços possam ir se abrindo e se soltando, essas articulações. Olha, até me convenceu, realmente, racionalmente falando, tem razão de ser, tem explicação e vou ficar atento para isso. Muito bom. Então quer dizer que, bom, é lógico que a técnica não é só isso, nós estamos aqui no meio do programa só, digamos, dando uma canja para quem estiver interessado. Mas é basicamente isso. Eu sei que você também trabalha com os pés da pessoa, porque é a base, né? Mas nós não temos espaço e não temos tempo para mostrar tudo o que você é capaz de fazer e que você trouxe esse conhecimento do curso. Amigos telespectadores, nós estamos indo para mais um intervalo. Então, vamos fazer o seguinte, já lápis e papel, porque vocês vão receber o caminho das pedras. Estamos voltando em um segundinho, não saiam daí. Ok, amigos, este é o último bloco. E só para constar, estamos entrevistando a nossa amiga e terapeuta holística, Karima. Karima, vamos lá. Eu sei que você domina várias técnicas, você começou com o renascimento, você se especializou em respiração, eu já vi que você tem fixação pelos pulmões, porque você, de uma maneira ou de outra, você está sempre dirigindo as tuas terapias para os pulmões, né? Então, ok, é uma característica tua. Agora, como é que você trabalha? Eu imagino que você tenha um consultório ou um local em que as pessoas te procuram, você marca uma entrevista, aí você vai lá, ouve o que a pessoa está se queixando em termos de problemas de ordem física. Isso também, acredito, resolva problemas de ordem emocional, não é verdade? Sim. E, bom, aí você faz a anamnese da pessoa, conclui com o diagnóstico e você diz para a pessoa, olha, teu problema é esse e aquele, e você teria que fazer uma série de sessões que eu vou utilizar a técnica A, B, C ou D para resolver o teu problema. Bom, cada sessão tua, quanto tempo leva de duração? Então, depende. Mas em média, é 1h15, 1h20. 1h20, ok. Muito bem. E aí uma pessoa que decide fazer um tratamento com você, ela tem que ir uma vez por semana, 2 vezes por semana? Quantas vezes por semana? As massagens, quando é só a massagem, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Se a pessoa está muito desconfortável, sentindo dor, até 3 por semana. Mas 2 por semana é o suficiente. E, lógico, sabendo que cada caso é um caso. Quanto tempo, em média, 2 vezes por semana, a pessoa levaria para dizer, olha, estou me sentindo da água para o vinho? Olha, porque em geral eu introduzo a respiração junto com a massagem. Eu
Não posso dizer que a pessoa vai trabalhar só massagem, né? Mesmo que a pessoa queira só trabalhar massagem, ela será estimulada a respirar. Né? E com isso, naturalmente, o processo é imediato. Não existe de dizer, olha, eu já fiz 3 massagens, não senti nada. Não, você em 5 minutos de massagem, você já começa a sentir. É imediato, porque se você está consciente e está relaxando, numa primeira massagem já você encontra um espaço de relaxamento muito gostoso, onde o desconforto físico já é diminuído sensivelmente. Entendo. Bom, então isso é um estímulo para a pessoa, e eu estou entendendo pelo pouco que eu conheço do assunto, que na realidade você não só está utilizando a respiração como uma espécie de, digamos, de meio de fazer com que a pessoa melhore, como também você está tentando acostumar a pessoa a que ela não pare de respirar. Bom, ninguém para de respirar, eu digo, ninguém pare de respirar com a tua técnica, mesmo depois de ter terminado a sessão de massagem contigo. Exatamente. A proposta do trabalho é essa. Primeiro, que você encontre espaço de relaxamento dentro desse corpo. Que você que tem dificuldade, que você que tem dores na coluna, dores nas pernas, dificuldade de locomoção, dores de cabeça, insônia, desconfortos em geral, que você possa encontrar um espaço de relaxamento nesse corpo. Você possa encontrar esse espaço de entrega, onde você, ok, aqui está gostoso, viver é gostoso. Né? Esse é o primeiro ponto. E naturalmente que você, a partir dessa consciência do relaxamento, possa aprender a viver conscientemente com uma respiração saudável. Porque você olha para os corpos, tem muitos corpos por aí que parece que não estão respirando. Você observa claro que hoje não dá para se dividir, mas os homens são muito mais pensantes, né? É da natureza masculina a racionalidade. Então, se você passa na rua, você para na sinaleira, por exemplo, e olha, você chega a sentir o peso do pensamento das pessoas, né? Dos homens especialmente. Eu tenho notado, assim, no dia a dia, que as pessoas usam muito aquilo que eu costumo chamar de respiração curta. Exatamente. Quer dizer, o mínimo possível. É o mínimo possível para o coração ficar bombeando, claro, e oxigenando um pouco do organismo. E isso é ponto básico, Jaime. Na medida em que a pessoa ganha essa consciência de que inspiração é vida e expiração é relaxamento, se acende no interior da célula essa consciência. E a respiração passa a ser automática. Praticamente 100% dos meus pacientes me dizem na segunda consulta, eu já me lembrei de respirar. Quando alguém me faz uma pergunta, o que eu faço? A primeira coisa, eu inspiro, para depois, na expiração, ir deixando sair o que eu preciso deixar sair. Né? Então, quando os homens principalmente, que têm normalmente essa exigência racional maior, né? São seres muito mais pensantes, parece como as mulheres são tão falantes, os homens são mais pensantes. Então, os homens, em geral, carregam um nível de estresse muito grande, especialmente nessa região do trapézio. Há uma carga muito grande. Então, uma das possibilidades de cura já é essa, aprender que você sai do seu escritório, entra no carro, inspira profundamente e solta. Solta. Não é? Ou as pessoas confundem também. As pessoas fazem. Isso não é relaxamento. Isso é esforço. Porque na medida em que eu sopro, eu estou fazendo esforço com o diafragma. Entendo. E a expiração é relaxamento. O diafragma, solta, ele sobe e empurra tudo para fora o que não serve mais. Você me conscientizou com tudo isso que você está me dizendo, que muita coisa está envolvida com o trapézio da gente, né? E me passou uma ideia muito maluca pela cabeça, que eu vejo gente tão tensa
que eles poderiam tranquilamente chegar à seguinte conclusão: meu Deus, no circo da minha vida só tem trapezista, porque pessoas que você vê que elas chegam a estar arqueadas, né? O trapézio está cheio de trapezista pendurado lá. E se você observar, quando você começa a ver pessoas relaxadas, de repente você observa uma pessoa que, pela estética posta aí nesse mundo moderno, não é uma pessoa bonita e, no entanto, é um ser encantador. E o que tem de encantador? É um corpo relaxado. Num corpo relaxado flui vida. E quando a vida é bela, é alegre, é estimulante. Vida é vida. É uma flor que se abre. Eu costumo dizer que a vida não é boa nem ruim. Nós é que fazemos a vida ser boa ou ruim, né? E agora você acaba de me conscientizar de duas coisas. Primeiro, eu tenho que reaprender a respirar. E também eu tenho que cuidar do meu trapézio. Bom, respirar é comigo mesmo. Agora, o trapézio, minha boa amiga, eu vou deixar para você cuidar dele. Tá aí, eu acho que meu trapézio tá cheio de macacos pendurados, e alguns deles até gorilas, bem pesadões. Então, prometo, olha, eu vivo dizendo que eu vou, acabo não indo, mas você tem minha palavra de honra. Eu vou te visitar para você trocar a corda do meu trapézio. Ok. Tá bom assim? Ok. E amigos, eu depois, a próxima vez que eu a trouxer, eu vou dar o meu testemunho, porque eu sou muito crítico, sabe? Então, se preocupem que eu vou dar o meu testemunho com vocês. Karima, olha, como sempre foi um prazer enorme ver você aqui, e eu continuo com aquele trato que nós fizemos. Sempre que você tiver uma novidade, meu Deus, ainda não digeri todas as novidades que você já me trouxe, mas volte, porque eu gosto de ouvir você contando as suas novidades. Olha, são de se tirar o chapéu. Obrigado pela tua presença. Agora, meus amigos, Caminho das Pedras, vocês estão com problemas de coluna, vocês estão com problema de bruxismo, vocês estão com problema de pulmão de vocês não está funcionando lá essas maravilhas, dores aqui, dores ali, desconforto físico, emocional, mental, etc, etc, etc. Falem com ela. O que mais vocês querem da vida? Ela se esforçou, estudou, comprou livro, leu todos eles, rabiscou os livros, treinou. Ela é uma terapeuta feita. Então, vocês querem saber onde encontrá-la? Caminho das Pedras, nada mais fácil. Eu peço aí para o pessoal da técnica colocar o endereço e o telefone, o endereço de e-mail e o telefone da TV Capital, e peçam como achar a Karima. Ou, se vocês preferirem, volta e meia. Agora meu telefone não para, meu celular a toda hora está tocando. Ainda há pouco, não sei se vocês notaram, o celular começou a tocar. Com certeza, quando eu der o retorno da ligação, é alguém que escuta, eu quero saber como é que eu faço para falar com a Karima. Eu passo, é meu trabalho. Então, amigos, está aí também o meu e-mail e o meu telefone. Liguem, chamem e nós daremos como encontrar a Karima. E ela está esperando a ligação de vocês. Bom, Karima, até a próxima. Obrigado pela sua presença. Até a próxima. E, amigos telespectadores, nossa despedida formal. Já fica marcado aqui o nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Que vocês tenham uma ótima semana. Que vocês convivam bem com os pulmões e com a coluna de vocês, e se não estiverem convivendo, chamem pela Karima. Meu cordial abraço e até a próxima, se Deus quiser.